Você já ficou rouco e com isso teve um impacto direto na sua apresentação ou gravação do seu vídeo? Isso é muito ruim de acontecer. Imagina você prepara um conteúdo e de repente você fica sem voz, afônico ou muito rouco. Isso é uma queixa que acontece muito com meus clientes. Eles me procuram porque eles falam: Silvia, eu preciso de dar uma aula daqui 2 dias, percebo essa rouquidão e com isso vai impactar no conteúdo. Ou eu preciso gravar os meus vídeos e de repente eu fiquei rouca. Rouquidão é uma das queixas maiores de pessoas que usam a voz no dia a dia ou também usam a sua voz no trabalho e para cantores. Eu vejo muitos cantores desesperados quando tem alguma alteração respiratória tendo isso. E é o tema que eu vou falar hoje: como cuidar da sua voz quando você está rouco. Sou Silvia Andrade, fonoaudióloga, mentora em comunicação, especialista em voz e há mais de 25 anos eu trabalho com profissionais da comunicação e da voz para transformá-lo no melhor comunicador que você precisa ser. Mas antes, clique aqui no sininho, compartilhe esse vídeo, principalmente porque você perceba que há pessoas no seu meio que estão ficando roucas constantemente e também ative as notificações para você receber vários conteúdos sobre esse tema. Vamos lá, vamos para o assunto. Rouquidão. O que significa rouquidão? Rouquidão é uma alteração na sua qualidade da voz que te impede a você falar de uma forma adequada e sem esforço no seu dia a dia. Às vezes tem uma afonia por uma falta de voz, por você usar muito essa voz e outros fatores. Mas hoje a gente vai falar da rouquidão específica devido a um comportamento vocal inadequado, abusos vocais. Então você que fala muito, fala alto, fala depressa ou usa a sua voz constantemente, a sua voz precisa de descanso. Porque quando há uma rouquidão, ou seja, uma alteração de vibração na mucosa das pregas vocais, ou mais conhecida como as cordas vocais, você pode ficar assim, mais ou menos rouco falando. Isso é porque há um cansaço, um desgaste dessa mucosa. Então há uma sobrecarga muscular que leva a essa rouquidão. Hoje o motivo que eu vou falar da rouquidão é comportamento vocal inadequado. Abusos vocais de gritar muito, falar alto ou de falar muito, ou uma sobrecarga vocal pela sua demanda profissional. Eu vou fazer uma analogia agora com o joelho inchado. Quando você está com o joelho inchado, normalmente ele vem de alguma sobrecarga, não é isso? Então vamos pensar no atleta, jogador de futebol. De repente ele tem uma sobrecarga muito grande ou tem uma contusão e há uma alteração no joelho. Quando tem essa alteração no joelho, a tendência quando a gente observa o nosso joelho inchado é não mexer, ou seja, deixar o joelho em repouso e fazer algumas massagens e depois com exercícios de fisioterapia. Então essa é a solução para a sua voz. Então nós vamos fazer o mesmo raciocínio para um atleta, que nós somos um atleta da voz. Somos roucos, então há um inchaço, uma inflamação dos órgãos, ou seja, dessa mucosa da prega vocal, onde a voz é produzida. E aí você, como a gente não enxerga, a gente tem que tomar 3 cuidados fundamentais, igual a gente faz quando o joelho está inchado. Vamos pensar que nós somos a pessoa que está rouca, só que ela precisa de falar daqui 2 dias. O que é necessário para ela? Procurar um profissional, otorrinolaringologista e fonoaudiólogo, para ajudar nessa emergência vocal. Ou seja, há formas de auxiliar esse indivíduo para minimizar isso quando ele vai falar imediatamente após, tá? Então 2 dias depois ou 1 dia depois. Então o fonoaudiólogo e o otorrino vai auxiliar nesse aspecto. Descansar essa voz. Quanto mais eu estou rouca e eu falar mais, eu vou prejudicar isso. Outra questão, fazer hidratação. Beber goles de água, hidratar a sua mucosa com, você pode colocar soro fisiológico de um lado e no outro. Eu vou mostrar aqui para você agora. Então você pode colocar uma narina, inspira, e a outra para hidratar. Além disso, vapor, a água quente, a vaporização ajuda a diminuir e a minimizar esse efeito, esse inchaço na mucosa. Porém, tem que ter cuidado com isso, porque tem que saber o uso, como utilizar essa vaporização. E o terceiro é fazer exercícios específicos para diminuir o edema e a drenagem. Um exercício interessante que você pode fazer é o exercício do soproso, eu que chamo assim, tá, gente?
mas ele é mais conhecido pelo trato vocal semi-fluido, é fazer o U soprar assim, ó, bem de leve, ó, antes de você falar. Então vamos recapitular aqui, tá? Continuar com a hidratação, fazendo também a vaporização que ajuda nesse inchaço, tudo isso bem orientado. E o terceiro, descansar essa voz, ou seja, utilizar, não é deixar de falar, mas utilizar o mínimo possível como repouso, ou seja, repousar essa voz. E trabalhar também essa voz com fonoaudiólogo para ele te ajudar a você minimizar esses efeitos dessa rouquidão antes de ministrar a aula ou antes de gravar o seu vídeo. Então, para você que é rouco, tá? Você tem que tomar um cuidado específico. Rouquidão é um sintoma, é sinal de alguma alteração. Então precisa procurar a causa disso com uma avaliação com o otorrinolaringologista e também com o fonoaudiólogo para averiguar o que está acontecendo. Vamos supor, você não consegue procurar esse profissional e de um dia para o outro você ficou muito rouco. Então tenta minimizar esses sintomas, ou seja, não falando tanto, porque eu vejo uma pessoa que tá rouca, ela acaba falando mais. Então diminuindo isso, hidratando bastante, pode fazer uma vaporização no máximo até 30 minutos, porque isso ajuda a diminuir o edema e também deixar isso em repouso e fazer um aquecimento vocal bem suave, como esse que eu ensinei, para fazer uma drenagem e tentar falar. Mas caso a voz não fique boa, procure um profissional para te auxiliar. Então, isso são técnicas, orientações específicas para você não passar mais esse medo e receio. É muito ruim a gente preparar tudo e de repente a nossa voz fica rouca ou falha. Essas dicas são fundamentais para você manter essa voz e todos os cuidados necessários para você gravar bem o seu vídeo e dar uma aula com excelência.